Então, bom dia. Hoje, né, nós vamos falar sobre o estudo 9, o estudo 9 da nossa unidade curricular de Química Geral e Inorgânica, vai falar sobre o estudo dos gases. Tá? O que é o estudo dos gases? A gente vai ver que vai falar sobre esse estado da matéria, né, que tem essas moléculas muito, digamos assim, separadas, né, porque tem alta energia, né, cinética. Eu vou colocar aqui para apresentar, para ficar mais fácil para nós. Então, lá no nosso ambiente Moodle, né, vejam só, cinco primeiros estudos e fechou a avaliação 1. Nós estamos agora no quarto estudo da avaliação 2, ou, se a gente fosse tratar de aulas, é a nossa nona aula, porque daí nós vamos ter depois a última, que vai ser sexta-feira, e aí teria uma recuperação se precisar, né? Então, hoje, só lembrando, né, na última aula, que foi sexta-feira, né, a gente falou de oxirredução. A aula já está aqui, se você quiser rever, né, sobre o que nós falamos, né, colocar lá na parte que fala sobre o número de oxidação, botar lá na parte que fala sobre como fazer e como encontrar, isso te dá essa possibilidade. Então, por isso que tem duas, né, porque uma você já fez, pensou que era só um exercício, né, mas... Falei, gente, esse negócio tá ficando muito fácil, não pode? Mas aqui está a tarefinha com mais 9, tá? 9 não, valendo 9, né? Então, acho que deve ter... Eu coloquei 7 exercícios e coloquei alguns com peso 2. Tá bom? E aqui está o nosso material. São seis, professor. Bom, hoje, então, nós vamos falar sobre o estudo dos gases. Não sei se tu tem alguma dúvida lá sobre a oxirredução, porque se tu tiver alguma dúvida, a gente retoma lá. Eu, nos exercícios, eu fiquei sim, mas é que eu tô tão maluco com esse negócio desse trabalho. Tá, qual que é a dúvida? Qual que é a sua dúvida? De como encontrar os números de oxidação? Eu acho que foi... deixa eu anotar aqui. O senhor quer começar a aula na hora que eu encontrar aqui? Eu levanto a mãozinha e tiro a dúvida? Não, pode procurar, porque daí a gente tira a dúvida antes, para não confundir depois com o que a gente vai falar, né? Porque senão atrapalha daí, né? Atrapalha você, no caso. Foi quando eu fui fazer os exercícios. Agora onde eu coloquei? Tá, no sentido de quem é quem. Aonde eu coloquei? Peraí. Deixa eu abrir aqui a luz, então. Que me ignorou, deve estar aqui. Um pastinho aqui. E aí a gente faz aqui alguma coisa para a gente ver. Você se confundiu na hora de oxidação, redução, é isso? Ou foi na hora de achar Foi o na quem é? hora do... Como é que eu vou lembrar agora, gente? Do agente oxidante, agente redutor. Não, foi na hora de calcular ali. Achei. Certo. Ó, Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui isso? alguns exemplos e aí a gente já Eu vou te falar o que explica. foi que eu deixei até anotado. Foi esse aqui, ó, HCOOH, para achar o NOx. O NOx de quem? Do carbono. É o carbono que tem aquela variação? Mais, menos? Gente, Pode ter. Pode ter. não é o carbono que tem? O carbono pode variar, exatamente. Deixa eu só pegar aqui certinho que eu vou. Vamos lá. Não, ele está com. Agora sim. Eu vou pegar alguns exemplos com carbono para você entender, tá? CO2. Porque Vamos lá. Vou botar assim, ó, para tu entender. Ó,
H. P2. Deixa eu abrir aqui. H3, C, H. Só para tu entender, ácido acético, tá? Isso. Vou colocar aqui os enquadrantes diferentes para a gente poder encontrar. E aí eu vou ampliar aqui, né, para a gente poder trabalhar certinho. Certo. Então agora aqui. Então, vamos colocar aqui. Olha só, quando eu tenho dois componentes, então, tem que lembrar daquelas regrinhas. As principais que eu tenho que lembrar é aqueles que têm o NOx que eu já posso deduzir. Por exemplo, 1A, 2A. 1A, exatamente, o grupo 1 e o grupo 2, que vão ter aí o grupo 1 mais 1, o grupo 2 mais... Iodo, né? É o iodo ou é o flúor que tem sempre o mesmo? O flúor, sempre o mesmo, que é menos 1. Flúor, Quem O mais? hidrogênio vai ser sempre menos 1, a não ser que ele seja... O hidrogênio vai ser sempre mais 1, a não mais ser que seja com metal. Aí ele vira menos 1. E o oxigênio geralmente é menos 2. Então, aqui nesse caso aqui, ó, ele é mais eletronegativo. Então, ele é menos 2. Já vou colocar aqui, ó, em cima dele. Vou separar, né? Aqui. Ele é A menos... pessoa está aparecendo na tela do Moodle ainda. Opa, desculpa. Não está aparecendo para ti? Não, está na telinha do Moodle aberta. Peraí, eu vou interromper aqui, então. Vou voltar lá para o Moodle e vou colocar o compartilhamento tela inteira. Isso, ele vai estar mostrando aqui a nossa tela, né? Agora eu vou pegar a nossa... Tá aparecendo agora para você? Sim, tá. Ah, tá. Então vamos lá. Então, como eu estava falando para você, deixa eu apagar aqui. Lembra, né? O oxigênio, geralmente, ele é menos 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, menos 2 para o oxigênio. O carbono eu não sei, então eu vou botar X. Aqui é mais fácil, né? Porque daí, ó, o carbono é X, e aqui, ó, 2 vezes menos 2 é menos 4. Certo? Uhum. Não posso esquecer que a soma, quando é uma molécula, que não tem carga nenhuma, não é íon, né? É uma molécula. A soma dos NOx, né, dos integrantes da molécula, tem que dar sempre 0. Então, aqui o carbono vai quanto? Vai para Mais 4. mais 4, porque a soma tem que dar 0, né? Então, a gente sabe que o carbono aqui, ele é mais 4. Beleza. Então, vamos lá para essa molécula aqui. Veja bem, aqui, ó, eu tenho que tomar algum cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque eu tenho que tratar cada elemento que está ligado nessas moléculas aqui. Eu posso fazer a soma total, tá? Posso fazer a soma total. Vou descobrir o do carbono. Aqui, ó, tem uma peculiaridade. Eu posso também mostrar na forma de C carbono, quantos carbonos tem? Tem C2, tem quantos Hs? Tem 4, e tem 2 oxigênios. Posso também tratar assim. Por quê? Porque o hidrogênio não muda, o carbono vai ser X, o oxigênio eu já sei como é que é. Posso trabalhar dessa forma também, tá? Vamos ver. Vou deixar aqui no cantinho só para a gente trabalhar com esse aqui. Tá? Então, olha só, o carbono eu não sei, X, certo? O hidrogênio geralmente é mais 1, só quando ele está só com os metais que ele é menos. E o oxigênio é menos 2, geralmente. Então, vamos separar aqui, ó. Carbono é 2x, porque eu tenho 2 carbonos. 2x. Tenho 4 hidrogênios, então é mais 4. E o oxigênio, 2. 2 vezes menos 2, menos
4. 4. Certo. Entendeu? Sim. E eu pergunto para você, a soma disso tudo, ó, mais 4 menos 4 tem que dar 0. 0. Mas, ó, mais 4 com menos 4 já não corta? Não corta? Então, Sim. 2x vai ser igual a quanto? 0. Meio. Não, mas não é 0 lá? Gente, bugou. Então, o x vai ser igual ao quê? A 0, porque 0 dividido por 2 é 0. Então, o NOx desses carbonos aqui, ó, vai ser 0. Entendeu? Por quê? Ó, se a gente olhar aqui, olha só, se a gente olhar aqui, vou escrever de uma outra forma essa molécula para você entender. Ó. Esse carbono aqui está ligado com 3 hidrogênios. 1, 2, 3. Que está ligado nesse outro carbono, que está ligado com uma dupla com O, que está ligado com outro O simples, que está ligado com o hidrogênio, certo? Então, observem só. Esse carbono aqui, ó, ligado com esse O, aqui o O é menos 2, aqui ele vai ser mais 2. Esse oxigênio aqui é menos 2, só que aqui tem um mais 1. Desconta 1, então aqui ele vai ser mais 1. Gente, que barato, né? Olha. Agora, cada hidrogênio aqui, ó, é mais 1. Tá entendendo? Ó, mais 1, mais 1, mais 1. Isso quer dizer que se eles são mais 1, esse carbono aqui vai ser menos 3. Ó, mas menos 3 desse carbono com mais 3 desse carbono não se anula? Então ele vai ficar o quê? 0. Por isso que a gente entendeu, viu aqui, ó, que ele é 0, ó. Que eles vão se anular aqui, ó. Menos 3 desse com mais 3 desse se anula, é 0. Então quer dizer que os carbonos aqui eles vão ficar com um NOx 0. Tá entendendo? Claro que quando eu faço essa representação, aqui, ó, a gente pode ver que eles têm uma contribuição, esse menos 3 com esse mais 3 que vai se anular. Tá me entendendo? Então, mas Estou entendendo, mas como diz o outro, não estou compreendendo. É meio maluco isso, né? Pensar que, né? Apesar dele estar ligado ao outro, ele está com NOx 0. Né? Mas eu entendi, consegui entender, entendi. Porque no final das contas, eles se anulam essas cargas. Por quê? Porque esse está com uma contribuição positiva e esse está com uma contribuição negativa. Então, esse em relação a esse é 0. Está entendendo? Que fica bem claro quando a gente faz pela fórmula molecular. Aqui é a fórmula estrutural. Tá? Acho que essa foi a tua confusão lá. É. Então, quando pegar essa fórmula estrutural, tenta mostrar a fórmula molecular que é melhor daí para você fazer o cômputo, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar uma outra molécula. Vamos pegar aqui, C3H8. Isso aqui até fica... Vamos botar um ó. C3H8 é um álcool propílico, tá? Agora, se eu fizer essa conta, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é X, porque eu não sei, o H geralmente é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Vamos separar os elementos, então eu tenho 3x mais 8 menos 2, certo? Então, não posso dizer que, como é só a molécula, a soma desses NOx tem que dar 0, porque é molécula. Depois eu já vou pegar um íon, tá? Então, ó, X vai ser igual. O mais passa menos, o menos passa mais. Mais 2. O que vai acontecer? Vamos botar aqui, ó. O que vai acontecer? Vai ficar 3x igual... Desculpa, aqui é 8. Vai ficar igual a menos
6. Então, cada carbono aqui vai ter menos 6 dividido por 3, que vai... Cada carbono vai ter um X igual a menos 2. O NOx de cada carbono é menos 2. Entendeu? Sim. É isso que você tem que fazer. Agora, e quando tem um íon? Vamos pegar aqui, ó. E quando nós temos um íon? Vou botar aqui um íon aqui para a gente... Um íon de um ácido, tá? Um íon de um ácido. C3... Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6. H5. O2. E aí ele tem uma carga menos 1. Eu vou colocar assim, ó, para ficar, ó. Então, todo essa molécula tem uma carga menos 1. Eu vou seguir o mesmo processo. Então, vamos lá, ó. O carbono eu não sei, é X. O H é mais 1. Opa, vamos voltar aqui. Mais 1. E o O é menos 2. Então, vamos separar os elementos. Então, 3 vezes X, 3X. 5 vezes 1, mais 5. 2 vezes menos 2, menos 4. Só que eu não posso esquecer agora, essa molécula toda, ela é um íon. Ele tem um menos 1 ali, ó. Então, a soma... vai ser igual a menos 1. Isso, mais 5 menos 4 tem que dar menos 1. Então, 3x, ó, eu vou isolar, então, igual, o menos 1 está do outro lado, o mais 5 passa a menos 5, e o menos 4 passa a mais 4. Isso vai ficar 3x igual, ó, menos 6 com mais 4 dá menos 2. Então, x vai ser igual menos 2... menos 2 dividido por 3, ou seja, menos 2/3. Pronto, acaba aqui. Entendeu? Então, por quê? Porque a contribuição... Nossa, então pode dar também. Então pode dar... fracionário? Pode. Fração? Pode. Parou aqui, pronto. Entendeu? Então, o NOx pode ser fração. Que coisa doida, vai meio elétron para lá? Mas é porque, sabe por quê? Ó? É que, na verdade, a contribuição dos carbonos é diferente. Então, como a gente juntou na fórmula molecular, ele faz como se fosse dos 3. Entendeu? Mas, se eu fosse fazer na forma de molécula, ó, eu tenho 3 carbonos. Tenho 3 carbonos. Ele é um ácido. É um íon, né? A carga está nesse oxigênio aqui, ó. O que ele é menos, ó? Esse vai ter um H. Esse vai ter um H. Aqui vai ter 3 Hs. Ó. Então, ó, são 3 carbonos. 3 carbonos. 2 oxigênios e 5 hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, ele vai ser mais 3. Esse carbono aqui, ele vai ser menos 3. Por quê? Porque é mais, ele fica menos. E esse aqui vai ser menos 2. Então, esse corta com esse, tá entendendo? São 5 por 3. Então, na média, vai ficar aqui menos 2/3. Ô, professor, essa questão do primeiro ser menos 3 e do terceiro carbono ser mais 3 é por causa da eletronegatividade, ó, porque aqui, ó, esse oxigênio é menos 2, esse oxigênio já tem um menos aqui, então ele para cá ele é menos 1, ó. Porque cada oxigênio é menos 2, né? Mas ele ganhou um elétron, então ele ficou menos 1 só aqui para esse. Então ele vai ficar o quê? Ele vai ficar
mais 2 para aquele, mais 1 para esse, entendeu? Entendi. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Esse carbono, em relação a esse, é menos 2. Aqui é mais 1, ele fica mais 1 para cá. E aqui, mais 1 para cá, dá menos 2. Ó, porque esse aqui é mais 1, esse aqui é mais 1. Esse aqui, mais 1. Que cada hidrogênio, lembra que é mais 1? Aham, sim, sim, sim. Agora, esse cara aqui, em relação a esse, é como se somasse 5, ó, e esse aqui é 3. Então, 3 por 5 vai dar o menos 2/3 lá. Porque ele faz uma média, tá? Entendeu? Sim, entendi. O certo é a gente fazer assim, mas quando a gente faz a molecular, ele vai dar esses números aqui. Por quê? Porque sempre vai querer achar um X médio para ele. Não está errado, tá? Quando eu já fiz essa pergunta, já me respondeu, mas eu fiquei ainda na dúvida. Quando a gente não sabe o NOx, não sabe, né? É o NOx mesmo, né? De um elemento. Eu Na considero X. tabela, seria a última camada? É a camada, é a P, é o último. Você tem que lembrar daquelas regrinhas. Pois é, mas se fugir daquelas regras, se não tiver dentro daquela, porque aquelas regras não englobam tudo, não. Não, mas aí é o seguinte, ó. Vou botar aqui no meio. Os conhecidos, tá? Que isso aqui você meio que tu tem que conhecer, tá? Ó, vou botar assim, ó. O que você tem que lembrar? Que quem é da família, Um A. quem é do grupo 1, né? Que a gente chama de, né? Quem é da 1A mais a prata Isso. vai ser mais. Não, Quem é da 2A ou do grupo 2 mais o zinco, vai ser mais 2. isso, mais 2. Quem é o alumínio, sempre vai ser mais 3, tá? Só se combinado com oxigênio, aí muda. Quem é hidrogênio, geralmente é mais 1. Oxigênio, geralmente é menos 2. Então, quando não estão esses elementos, né, se você sabe esses elementos, você consegue descobrir o NOx de todos os outros. Tá? Ah, entendi. Vai por exclusão, vai somando, dividindo. Pois é, olha como é que é divertido isso. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui um elemento aqui, uma substância. Ca. Porque está sempre ligado a um desses, né? Vamos botar assim, ó. FeCl3. Ah, professor, mas não tem, ó, não é do grupo 1, não é do grupo 2, e não é o oxigênio nem o hidrogênio. E daí, como é que fica? Mas esse Cl, lembra que ele é muito eletronegativo? É lá do grupo do flúor, cloro, bromo, iodo. Se eles não estão ligados com oxigênio, eles vão ser sempre menos 1. Então, o cloro, ó, você já desconfia, então ele é menos 1, porque ele é mais eletronegativo que o ferro. Então, a gente separa, ó, o ferro é X, tem 3, é menos 3. Então, para dar zero, o que tem que ser o ferro? Faço isso aqui, né? Ó, mais 3, porque daí ele chega a zero. Entendeu? Então, a gente sempre tem uma maneira de descobrir. E claro, né? Não são para decorar as regras. Você vai sempre consultar. Ah, pô, mas a regra tem lá no Moodle. Ou você pode, não sei se você já percebeu, vamos voltar lá no Moodle. Não sei se você sabe disso. Quer ver? Ó, vou colocar aqui, ó, lá no nosso redução. Quando você entra no livro, tá enxergando o livro, né? Pois é, ah, tá. O que você colocou aqui, tudo bem. Material complementar, não. Isso. Não, aqui, eu estou olhando aqui o livro. Redução, tá. Não sei se você percebeu que tem aqui no... Tá vendo isso aqui? Tem imprimir o livro todo, ó. Imprimir o capítulo, imprimir o livro todo. Aqui nesse negocinho que é uma engrenagemzinha.
Se você clicar aqui, ó, você pode imprimir o livro todo. Ele vai aparecer assim, ó. Ele vai dar ali, ó. Ah, imprimir o livro todo. E aí, ó, ele vai mostrar todo, vou abrir bem aqui, ó. Ele vai mostrar todo o livro, tá vendo, ó? A introdução, o que são. É muita coisa, gente. Meu Deus. Entendeu? Ó, ele vai dar todas as imagens, aquelas reações, entendeu? Ele vai dar todo o livro aqui. Nossa, fica até melhor para ler, porque fica grande. E aí, o que você faz? Imprimir o livro, salvar em PDF. Pronto, você salvou, você tem isso sempre para você consultar. Não precisa ficar decorando as coisas. Eu sempre falo que quando você vai decorar alguma coisa. Nossa, eu não sabia disso, não. Quando você vai decorar alguma coisa, quando você esquece, é o vômito do cérebro. O cérebro esquece por quê? Porque é muita informação. E o que nós queremos não é só dar informação. Se fosse só dar informação, deixava na página do Moodle e depois você, né, se virava com essa informação. O que nós queremos aqui é que você entenda, que você assimile isso. E que aí você sabe, opa, não estou lembrado, mas eu sei que o professor falou que está lá, tal. Se você tem isso impresso, nossa, em PDF, depois você consulta. Claro, você tem que saber onde... Eu vou salvar aqui agora, não sabia que podia salvar isso, não. Estava meio perdida. Claro que pode. Microscopia, química geral inorgânica. Eu espero aí que você... Aí tá o livro todo ou tá só esse capítulo? Não, aí você tem que botar para imprimir o livro todo, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Queres que eu faça de novo, passo a passo com você? Não, eu já peguei aqui já estou com ele aberto aqui. Já peguei. Conseguiu? Conseguiu ele todo? Ah, então tá bom. Bom, eu espero que tenha sanado as tuas dúvidas. Podemos ir lá para o nosso estudo dos gases? Sim. Ó, aqui no estudo dos gases, então, a gente tem um livro, né? Nossos estudos sempre tem um livro falando sobre os gases. Aqui, depois eu vou botar a gravação dessa nossa aula. Aqui tem uma atividade, não são 10 questões, tá? São menos. E tem aqui, ó, onde você pode encontrar também, lá naquela minha biblioteca, né? Eu sempre coloco aqui material complementar, preciso colocar o capítulo, tá? Mas é só você olhar gases, tá? E daí você vai lá no capítulo do certinho. Bom, quando a gente fala em estudo dos gases, né? Eu coloquei aqui uma imagem que é do airbag. Como é que funciona o airbag? É que quando dá o choque, ele tem um dispositivo sensível, esse impacto passa a energia rapidamente para uma substância, e essa substância ela é instável, libera gás, e aí infla essas bolsas, né, que a gente chama de airbag, bolsas de ar, que na verdade é bolsa de nitrogênio, que é o gás nitrogênio que solta. Quer ver? Ó, ali, ó, ele tem lá, ó, o KNO3 de sílica, e o NaNO3, ó, NaN3, é nitreto de sódio, que é hiperestável. O que ele faz daí? Ele libera, ele libera aqui o nitrogênio e o sódio. Aqui tá erradinho, aqui era para ser uma seta, tá? Mas acho que na hora de... Deixa eu editar aqui rapidinho para não ter problema, né? Eu acho que nós vimos isso em físico-química, poderia ser? Sim, reações, eu acho que provavelmente... Mariana. Isso. Aqui, então, ó, é uma decomposição. Por que é uma decomposição? Porque uma única substância se separa em duas outras, entendeu? Pronto, agora já... Deixa eu salvar aqui. E aí, olha só, então, essa reação gerou um gás. E o gás tem toda uma propriedade diferente, né? A gente já falou disso, né, lá na introdução, que é um estado físico, um dos estados físicos da matéria em que as moléculas estão muito afastadas, ele ocupa muito volume. É só ver, né? O airbag estava lá,
compactadinho. E aí, quando ele solta o gás, ele ocupa um volume muito grande, ele abre, né, esse dispositivo, né, e protege a pessoa para não bater, né, com o rosto, né. Vejam que ideia interessantíssima, né, e que salva muitas vidas, né. Então, ele fala isso aqui, eu espero que você leia nessa nossa introdução. Sim. E aí, aqui a gente fala sobre as substâncias que existem como gases. Nós temos, então, para começar, né, a gente tem que ver que nós vivemos num planeta que tem uma atmosfera. Né? O que é essa atmosfera? É uma mistura de gases, não é só um ou dois, em que a grande maioria é nitrogênio, 78% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Então, o que nós respiramos é uma mistura de gases. E 1%, para fechar o 100 total, 1% são os demais gases que a gente acaba liberando na atmosfera, ou que estão na atmosfera. Entram aí os gases nobres, hélio, neônio, argônio, xenônio, e gás carbônico e outros poluentes que a gente acaba soltando na atmosfera. Então, vejam que a nossa atmosfera, ela é imprescindível para todos nós, né? Não é verdade? Sim. Então, nós temos que cuidar dessa nossa atmosfera. Né? A nossa ação predatória, quando eu digo nossa, é nossa sociedade. Eu nem penso. Eu achei que tivesse, já estou aqui chocada, que eu achei que tivesse mais oxigênio do que nitrogênio. Deu até. Não. Até respirei fundo aqui agora. É que nós estamos adaptados, tá? Nós estamos adaptados a 21%. Mas, uma história geológica da nossa Terra, não era. A porcentagem de oxigênio era muito maior, tá? Beirava aí aos 40%, 50%. E o que aconteceu? Aconteceu vamos dizer assim, segundo as teorias, né, dos cientistas, caiu um grande meteoro na Terra, e que quando ele entrou na atmosfera, ele queimou boa parte desse oxigênio, entendeu? Da época dos dinossauros, isso aí, professor? Isso, que até foi a causa da massa dos dinossauros, né? Então, vejam só, que daí vamos dizer assim, mais da metade desse oxigênio foi queimado nesse evento. Olha só que como foi, teoria, tá? Mas como foi grandiosíssimo, que daí, se tivesse uma maior disponibilidade de oxigênio, as espécies cresceriam muito mais, ficariam muito maior. Até tem cientistas que fizeram experiências em laboratório. Sim, fizeram experiências em laboratório e viram que quando espécies, eles usaram baratas, eles usaram outros seres, né, insetos, eles viram que quando eles são submetidos a uma atmosfera com mais oxigênio, eles crescem muito mais do que nessa nossa que tem 21%. Planta, então, ia ser tudo gigante, né? Porque realmente a planta. Por isso que existem até certas histórias que os hominídeos, né, que viviam antes, eles eram muito maiores que nós, né? Ou existiam espécies muito maiores que nós, de hominídeos, né? Mas, como eu falei, são teorias, tá? Nossa, começar a conversar isso, a cabeça sai de química, né, professor? Bom, já me veio aqui aquelas estátuas lá de Páscoa, né? Ilha de Páscoa. Que sim. É representação de algum tipo de humano, é só você pegar lá pegar na Bíblia, que tem uma parte que fala que existiam os Néfilins, e os Néfilins eram gigantes, eram os filhos dos anjos com os anjos caídos com as mulheres da terra, né? Mas, bom, vamos voltar para a química. Volta. Mas gás nobre é muito interessante também. Então, olha só. Esse do airbag é um gás nobre? Não. Não, ele libera nitrogênio, que já está na atmosfera. Ele libera nitrogênio, tá? Então, vejam só. Então, nós temos os gases que a gente chama de diatômicos. Por que é diatômicos? Porque... Só mais um pouquinho. Pessoal, só mais um pouquinho. Essa questão do airbag é uma cápsulazinha que fica? É o que ali? Como é que é? Você sabe? Já viu?
Sim, é um tipo um pacotinho. Eles dobram aquela estrutura, que daí é um material impermeável, né, para não deixar o gás sair, né? E eles dobram como se fosse um pacote e colocam dentro de um dispositivo ali. Ah, tá. Então o gás fica solto dentro do pacote, digamos assim. Não, mas não está no gás, está na forma de sólido. É tipo um pó que eles colocam lá dentro, que é o NaN3, que é o nitreto de sódio. Entendeu? É um pó. Então, ele está sólido. Então, quando dá o choque, Na, como é que é? É o NaN3? N3 é o nitreto de sódio. Então, quando dá o choque, libera muita energia cinética e ativa a reação desse NaN3. Por quê? Porque daí ele é instável. E aí, como ele é instável, ele libera o gás nitrogênio e pum, infla aquela bolsa e aí ele sai daquele dispositivo. Então, o sódio que faz a parte. Como é que fala? O NaN3. O NaN3, que é sólido, é que faz a decomposição dele, daí eles liberam o gás nitrogênio, tá? Na época a Mariana falou, mas assim, em detalhes ela não soube explicar, deu só como exemplo. Sim, aí eu acho que aqui para frente deve ter uma imagem que mostra o dispositivo, tá? Se eu não estou enganado. Senão depois eu pego no livro lá para a gente ver. Bom, quando a gente fala em substâncias gasosas, nós temos substâncias que são diatômicas ou que são monatômicas. Quem são os monatômicos? Os gases nobres. Hélio, neônio, xenônio, argônio, criptônio, radônio. Hidrogênio também não. Não, o hidrogênio não é gás nobre. Gás nobre são aqueles lá do grupo 18 da tabela. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São esses aqui, ó. Por que eles são gases nobres? Porque eles não precisam fazer ligação. Agora, os gases diatômicos são aqueles que são formados por moléculas que têm dois átomos. É o caso do hidrogênio, o H2, do nitrogênio, que é o N2, do oxigênio, que é o O2, do flúor, também é um gás, que é o F2, e do gás cloro, que também é O2. Na atmosfera também tem ozônio. O que é o ozônio? É uma substância formada por 3 oxigênios. E tem uma outra infinidade de moléculas que são formadas, por exemplo, o monóxido de carbono, dióxido de carbono, que daí já são 2 oxigênios ligados no carbono. O ácido clorídrico é um gás, a amônia é um gás, gás metano, aí nós temos uma infinidade de outras moléculas que são gases, tá? Aí ele vai falar sobre que a gente tem que observar, ó, essas substâncias, o hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres, eles são gases a temperatura, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Tá? 25 graus e 1 atm. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque as pessoas acabam usando a palavra gás e vapor como se fosse a mesma coisa, e elas não são. Ah, professor, qual é a diferença? Qual é a diferença? É que o vapor, ele não chegou no estado, no que a gente chama de temperatura crítica. Temperatura crítica é quando a substância que estava no líquido passa para o estado vapor. Gás. E o vapor não atingiu essa temperatura. O que isso provoca? Que qualquer mudança de pressão, ele já vira líquido novamente. É só você ver, ou de temperatura. Por exemplo, o vapor de água. Quando o vapor de água bate numa superfície que está mais fria, ela condensa rapidamente. O gás não. O gás independente, ele não vai acontecer isso, tá? Então, peço que você leia. Aqui, ó, nós temos exemplos, né, de gases elementares, que são formados por um único elemento, e gases na forma de composto, como o fluoreto de hidrogênio, ou ácido fluorídrico, cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico, monóxido de carbono, dióxido de carbono, gás metano, amônia, óxido nítrico,
dióxido de nitrogênio, óxido nitroso, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico, o cianeto de hidrogênio ou ácido cianídrico, entendeu? Então, gases. Qual que é o gás que eles usam para... Ai, gente, tem que falar em linguagem de feira mesmo, né? Quando, por exemplo, aqui no Rio dá aquele tumulto e o policial joga aquele gás. É o gás lacrimogênio. É o gás... Gás lacrimogênio, ele é um gás orgânico e irrita os olhos, tá? É o gás lacrimogênio que eles chamam. Não é nenhum desses aqui? Vamos pesquisar. Eu não estou lembrado da fórmula dele. Eu já vi uma então vez. Deixa, professor, pode deixar. Essa fórmula Não, vamos... A dúvida está aí. Vamos ver aqui, ó. Uma curiosidade, assim. Achei que fosse um desses. Gás lacrimogênio. Ó, lacrimo que vem de lágrima, né? Gênio, que é formador de lágrima. Vamos ver o que é isso. Lacrimogênio, vamos lá. Gás lacrimogênio ou gás lacrimogênio. Ele diz aqui, ó, é o nome genérico dado a vários tipos de substâncias irritantes dos olhos e das vias respiratórias, tais como... Composição do gás. Tais como, ó, brometo de benzila, ou gás, ou ortoclorobenzil malononitrilo. Por quê? Provavelmente ele vai reagir com o ar, né? Ó, ele está colocando aqui, entendeu? Tem cloro. Então, o cloro reage, libera... que está falando flúor, cloro, bromo e iodo. E o cloro reage né, rapidamente, são instáveis essas reações, e o cloro, ele irrita, só que numa proporção menor, né, porque senão intoxica as pessoas, eu né? acho que deve ter a confusão da palavra gás, igual essa situação aqui, né, e do gás lá da química. São coisas distintas? Não, ali, ó, são gases ali, ó. Tudo é gás. Ele libera um gás. Gás é o estado, então. É o estado. Porque essas substâncias, provavelmente, eles estão ou na forma líquida, dentro das cápsulas, ou eles, quando está sólida, mas quando ele entra em contato com o ar, ele reage e libera esse gás. Entendeu? Pode ver aqui, ó. Dentro da cápsula, beleza, mas aí quando explode essa cápsula aqui, libera esse gás, ó. Ou o cara como essa arma aqui, ó, que libera esse gás. Ele deve estar com um tubo aqui nas costas para liberar, né? Sim. Tá? Mas vamos voltar lá para o nosso ambiente mudo. Então, lá, ó, a gente viu substâncias gasosas. Cuidado, né? Então, aqui vai falar um pouquinho mais desses gases. Então, para lembrar das características dos gases, o que a gente tem que observar? Que os gases, eles vão ocupar todo o volume que eles tiverem à disposição. Então, por exemplo, soltou dentro de uma casa fechada, ele vai tentar ocupar todo o espaço da casa fechada. Por isso que no botijão de gás, tá? Quem mora em apartamento tem aquele aquecimento central, gás central, aí não tem. No botijão de gás, devido à experiência de muitos acidentes, eles colocam quantidade de H2S, que é o ácido sulfídrico, né, ou sulfeto de hidrogênio. Esse gás sulfídrico tem um cheiro característico. Então, quando você sente esse cheiro, você diz, opa, está com vazamento de gás. Mas não é o gás de cozinha, porque o gás de cozinha, ele é inodoro. O gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo, ele é uma mistura de propano e butano, que vem do petróleo. Tá? Então, ele não tem cheiro. Coloca-se uma quantidade desse, ou do gás sulfídrico, ou de uma captana, que tem enxofre, porque o enxofre tem esses cheiros fortes, cheiro de ovo podre, cheiro que lembra, entendeu? Esse cheiro. Ele é fortíssimo. Em pequena quantidade você já sente, porque
vamos dizer assim, o nosso sentido escapou a palavra. Do odor, né? Nosso, de perceber o odor, ele é muito sensível para esses tipos de substâncias. Então, a gente sente rapidamente. E aí, vou olhar que está vazando o gás. Tá? É um sinal, mas não é... de segurança, né? Não é o gás de cozinha. Quando você mora em apartamento e tem lá o gás central, eles vêm em cilindros gigantescos, né? Passa dos 10 quilos, 20 quilos. Não tem. E é perigoso, por isso que já aconteceram muitos acidentes de famílias quase que morrerem por causa da questão do gás. Lembra que teve um caso lá de uma família no Chile? Que ela foi passar as férias e morreu lá no apartamento por causa disso, o vazamento de gás. E aí... realmente esse gás. Aqui é o gás de rua, né? Aqui é encanado. Entendeu? Mas viu qual é a diferença? Então, isso tem que tomar muito cuidado. O estado gasoso também é compressível. Você pode comprimir ele em o que a gente chama de pressão, né? Por exemplo, ar comprimido. Você está comprimindo. E você consegue colocar em cilindros. Consegue comprimir tanto que aí ele passa para o estado de líquido. Tá? 2 ou mais gases contidos num recipiente, eles acabam se misturando completamente. Tá? Porque a tendência deles é ocupar todo o espaço. Então, eles vão ter moléculas dos 2 gases misturados. E os gases têm densidades muito baixas. Por isso que quando você solta um balão, se você colocar mais hélio no balão, a tendência dele é subir. Se você bota, por exemplo, gás carbônico, só gás carbônico, a tendência dele não é subir, porque o gás carbônico tem uma densidade um pouquinho maior que a do ar. Tá? Tem gases que são muito densos, mas a grande maioria tem baixa densidade. Bom, grande densidade não é bem o caso, né? Por exemplo, elementos que são muito densos. O chumbo, por exemplo, tem 11,3 gramas por centímetro cúbico. Tu vai pegar a densidade dos gases, não passa de 0, alguma coisa. Então, eles são muito baixos a densidade dos gases, comparado com as outras substâncias. Tá? Então, isso são características que a gente já entende, já. Pressão atmosférica. O que seria, vinha a ser o que a gente chama de pressão atmosférica? Tem que pensar o seguinte, a nossa atmosfera, olha só, ela varia à medida que a gente vai subindo, né, na atmosfera. Veja só, verifica-se que experimentalmente, até uma altitude de 6,4 quilômetros da nossa superfície, se tem 50% da atmosfera. Até 16 quilômetros, nós temos 90% da atmosfera. E quando a gente vai até 32 quilômetros da superfície, você tem 99% da nossa atmosfera. Então, vejam, a nossa atmosfera vai até 32 quilômetros. Claro que, dependendo da densidade dos gases, né, tem que pensar que nós temos nitrogênio e oxigênio. À medida que você sobe, esses gases vão começar a ficar o quê? O que a gente chama de rarefeito. Só tu pensar, quando eles vão subir lá o Everest, né? Que eles têm que usar oxigênio, por quê? Porque o ar está muito rarefeito já, porque as moléculas estão muito separadas. Então, é por isso que, à medida que a gente sobe na atmosfera, vai diminuindo a gente vai dizer que o ar vai ficando rarefeito, mas ele existe até a 32 quilômetros, tá? Então, mas ele fala, essa porcentagem que aumenta aqui é o que eles chamam de atmosfera? Quando a gente diz porcentagem, é que, veja só, até 6,4 quilômetros você tem 50% da tua atmosfera. Quer dizer que 50% dos gases estão até o nível de 6,4 quilômetros. Já entendi. Então, à medida que você vai subindo, vai diminuindo essa porcentagem. Aumenta no
mas diminui de que você tem disponível para você respirar, entendeu? Entendi. Então, o que a gente diz que é a pressão? Dependendo do local, aí tem a ver com a altitude, a coluna de ar que você tem disponível, ela é maior ou menor. Então, por isso que quando a gente fala assim, ó, Urupema, a água ferve uma temperatura mais baixa do que 100. Por quê? Porque a coluna de ar, a pressão do ar que tem ali é menor do que o nível do mar. Ao nível do mar, ele ferve a 100 graus. Lá naquela altitude, porque Urupema está na média de 1.400 metros do nível do mar. Ela vai ter menos oxigênio, né? Menos massa de ar em cima de você, tá? Mas ela vai ferver numa temperatura menor ou maior? Menor. Menor do que 100 graus, tá? Então, vejam, aí teve um cientista que foi chamado de... que é o Amadeo Torricelli. Ele fez um experimento em que ele usou mercúrio. O mercúrio é um metal líquido, né? Ele tem uma densidade alta. E por que ele não usou água? Porque daí a água tem um problema da evaporação, que as moléculas vão evaporando. Então, se você colocasse uma coluna com água, para ser idêntica à do mercúrio, ela teria que ter... se você usar 1 metro, como ele usou para o mercúrio, você teria que usar quase 30 metros de água para ser equivalente. Então, ele pegou o mercúrio, uma coluna de 1 metro, e colocou dentro de uma cuba com mercúrio, né? O que ele verificou? Que a pressão atmosférica exerce, né, a pressão nesse líquido, que é o mercúrio, e deixa numa altitude de 76 centímetros, ou 760 milímetros. Entendi. Então, a pressão atmosférica exercida, olha, ele colocou 1 metro, uma coluna com 1 metro, mas desce, por causa da densidade do mercúrio, até ficar a 760 milímetros, ou 76 centímetros, por pressão que a atmosfera exerce para manter esse líquido dentro dessa coluna. E aí, com isso, ele criou o que a gente chama de barômetro. Então, um Thor, olha só, Thor por causa do Torricelli, né? É igual a 1 milímetro de Hg. Uma atmosfera, que a gente chama, equivalem a 760 milímetros de Hg. Por quê? Porque é o que ele mediu, né? A coluna do mercúrio em relação à atmosfera, 760 milímetros. Um ATM equivale a 101.325 Pascal, que daí eles colocaram como 1,01325 vezes 10 na quinta Pascal. Isso aqui é unidade universal. Internacional, Mas, então, um ATM equivale a isso. O que nós mais utilizamos é a atmosfera e milímetros de Hg, tá? Então, vejam, a pressão atmosférica é essa, ela muda, tá? 760, mas ela muda muito dependendo do quê? Da altitude. Quanto mais você sobe, diminui essa pressão, tá? Bom, e como é que a gente mede a pressão dos gases? Justamente com esses instrumentos chamados barômetro. Ó. Por quê? Porque o Torricelli, né, usou o mercúrio para poder fazer o experimento dele. E aí, a gente tem que olhar, ó, a pressão é a força exercida por uma área. Pressão de um gás é porque o gás ele também tem uma massa, entendeu? Mas só que ele, como tem muita energia cinética das moléculas, elas é que vão batendo em todos os espaços. Então, quando você coloca, por exemplo, dentro de um frasco fechado, tem uma quantidade de gás ali. Ele vai pressionar, ele vai bater nas paredes, ele vai bater em toda a área que ele tiver disponível. Por isso que a gente diz que é a força exercida por determinada área. Tá? A densidade, olha só aqui que interessante. Ó. Considere que a pressão da coluna de mercúrio exerce sobre o mercúrio no prato do barômetro, mostrado na figura lá, na figura aqui acima, ó, ela exerce essa pressão,
que equilibra exatamente com a pressão atmosférica, né, da atmosfera. Assim, a pressão da atmosfera ou de qualquer outro gás é igual à altura do mercúrio, ou de qualquer outro líquido que o gás possa suportar. O mercúrio é o líquido escolhido para barômetros devido à sua alta densidade. Um barômetro preenchido com água teria mais de 10 metros de altura. A coluna de água é aproximadamente 13,6 vezes a altura da coluna do mercúrio. Por quê? Porque a densidade do mercúrio é 13,56, enquanto que a da água é 0,997. Olha a diferença. Tá? E a Patrícia? Não, uma coisa, um fato, né, que isso aí é muito interessante. Eu moro num prédio aqui em Botafogo, que é aqueles prédios mais antigos de 3 andares. Eu moro no térreo, parece até uma casinha. E aí sempre teve bomba para jogar água da cisterna para a caixa d'água. 3 andares, cada um deve ter uns 3 metros, que é prédio antigo, tem o pé direito alto. E aí mudou para cá o meu vizinho do 3º andar, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito bacana, uma esposa. Fala um pouquinho mais alto, Patrícia, e perto, porque eu tô falando baixo, porque eu tô falando do vizinho, professor, não posso falar alto. Mas são pessoas maravilhosas, então mudou. Veio ele e a esposa morar aqui. E ele é muito, muito bacana, pessoa muito bacana mesmo, a esposa também. E aí, muito inteligente, o que ele fez? Ele só com a pressão. Você acredita que a água sai da cisterna e enche a caixa d'água? Sim. Sem bomba. Aí eu não sei se é quando está entrando a água da rua, eu não, assim, já me explicou uma vez, mas eu não entendo. Não sei se é quando está entrando direto, que vem direto da rua, e aí tem a pressão, que eu não sei se aí eu não sei se, agora estou pensando outra coisa, não sei se é uma pressão que já vem da rua, né, da SEDAI, agora eu nem sei se é SEDAI ainda que privatizou, e vai direto, ou se mas com certeza deve ter a ver também com a pressão atmosférica, né, para jogar essa água lá para cima. Não, aí é a pressão da bomba. Aí é a pressão da bomba. Não, não tem bomba, não sem bomba, não sem bomba. Então, que vem do cano da concessionária. Porque pode ser. Dia em que ela bombeia com maior pressão. Então, essa pressão é suficiente para subir o prédio e encher lá a cisterna. A caixa d'água lá em cima, né? Isso, com certeza é isso. Ele soube mais ou menos como é que é o horário, e nesse horário ele consegue encher a cisterna por causa a caixa d'água, né? Por causa dessa pressão. Então não deve ter nada a ver com essa pressão atmosférica, não. Não. Não, nesse momento não. Aí tem a ver com a hidráulica, com a pressão hidráulica que está exercendo sobre a água. A pressão atmosférica vai influenciar se, por algum motivo, o ar entrar dentro da tubulação. Aí ele cria uma resistência. Pode até estourar cano daí. Mas nesse caso ali, não. Nesse caso, ele está usando a força hidráulica, né, da concessionária. Tá? Entendi. Tá bom, obrigada, professor. Tá vendo mais uma coisa. Aí é física, tá? Então, como é que eles pegaram esse conhecimento lá do Torricelli? Como é que eles adaptaram isso para poder medir pressão de gás? Por quê? Porque o gás ele é muito utilizado em indústrias, né? Não só em indústria, mas em processamentos, né? Por quê? Porque existe o que a gente chama de pneumática. A física daí se apropriou disso. A pneumática ela vai utilizar gases para mover mecanicamente dispositivos, né? Então, como é que ele vai medir a pressão que precisa ali, ou que ele tem dentro desses vasos comunicantes, vamos dizer assim? Aí eles adaptaram lá o experimento de Torricelli e viram que onde tem o gás, eles comunicavam com esse tipo de tubo em U, em que, sem pressão, né, o mercúrio tem uma altura. Quando você coloca o gás, ele exerce uma pressão e ele desloca esse volume de mercúrio. Então, com a diferença que tinha antes para o que ficou depois,
você consegue medir a pressão em milímetros de Hg. Então, aí foi criado o que a gente chamou de barômetro, para medir a pressão que é exercida por um determinado gás. Tá? E aí, hoje a gente já tem os barômetros digitais. Por quê? Por causa dos sensores que ficaram muito mais sensíveis a essa alteração de pressão. Aqui, inclusive, ele dá um exemplo, tá? Mostrando como é que se calcula isso, tal, através, né? Ele fala aqui, ó, problema. Converta a pressão de 635 milímetros de Hg para um valor correspondente em atmosferas. Então, não pode esquecer, ó, uma atmosfera vale 760 milímetros de Hg, né? Ou 1,03 bar, né? Então, daqui ele vai converter, ó, 635 milímetros de Hg, 1 atm é 760 milímetros de Hg. Então, ele fazendo isso, né, dividindo esse por esse, ele encontra quanto que vai dar em atmosferas, tá? Se a gente pegar aqui a nossa lousa, vamos pegar a nossa lousa aqui, deixa eu limpar o frame aqui, isso. Vamos imaginar aqui, ó, não podemos esquecer, ó, uma atmosfera é igual a 760 milímetros de Hg, tá? O que ele quer saber em ATM? Ele não sabia. Lá um valor, qual que é o valor? De 635 milímetros. Então, 635 milímetros de Hg. Aqui a gente usa o que a gente chama de regra de 3. Sempre as unidades iguais têm que estar uma embaixo da outra. Certo? Ó, ATM embaixo de ATM, milímetros de Hg embaixo de milímetros de Hg. O que a gente faz? A gente multiplica em X. Né? Regrinha de 3. Então, vai ficar, ó, 635 ATM vezes milímetro de Hg, né? Milímetros de Hg, igual a 760 milímetros de Hg. X, né? X. Então, ó, o que vai acontecer? Vou isolar o X, né? Vou botar esse... Vamos lá. 635 ATM vezes milímetros de Hg dividido, porque está multiplicando, ó, passa dividindo 760 milímetros de Hg igual ao X. Olhe bem aqui, ó, milímetros de Hg simplifica com milímetros de Hg. O que sobra? ATM, ó. Então, 635... 1,20. Não, é maior aqui o denominador, vai ficar 0, vamos pegar lá o resultado, só para a gente não falar besteira? E é o inverso. 0,846. É o inverso. Então, a gente volta lá, ó. Vamos botar lá. 0,846 ATM. E depois... 0,84? 846, né? É que escrever com mouse é complicado. Bom, mas olha só. 0,846 ATM. Depois, se eu quiser converter para bar, para Torr, para Pascal, aí é só fazer a mesma relaçãozinha. Entendeu? Então, sempre eu vou pegar e colocar as unidades iguais embaixo de unidades iguais. Beleza? Vamos lá, vamos voltar para a nossa sala. Bom, mas com o estudo do Torricelli, muitos outros cientistas foram estudar também os gases e usaram como base esses estudos. Um deles foi o Boyle, né? Robert Boyle.
E ele viu que a pressão ela é proporcional ao inverso do volume. Então, ele viu, né, que quando eu pego pressão vezes o volume, ele vai dar uma constante. Ele fica constante. Então, daí ele tirou, ó, ele está mostrando, inclusive, através desse experimento aqui, ó, né? Ele fez um experimento, ele viu que fica constante, né? E aí ele chegou a essa equação, a nossa primeira equação, que pressão vezes o volume antes da transformação vai ser igual a pressão vezes o volume 2, né? Depois da transformação, sendo que a temperatura tem que ser constante, tá? Então, vamos pegar aqui aqui, ó. Uma bomba de bicicleta possui um volume de 1.400 centímetros cúbicos. Se uma amostra de ar na bomba tiver uma pressão de 730 milímetros de Hg, qual será a pressão quando o volume for reduzido a 170 centímetros cúbicos? Vejam que são iguais, né? Então, primeira coisa que eu tenho que ver, que quando eu pego pressão vezes o volume antes da transformação, vai ser igual a pressão vezes o volume depois da transformação. Então, primeira coisa, ó, pressão 1, ele colocou aqui, ó, 730 milímetros de Hg. Volume 1, 1.400 centímetros cúbicos. Pressão 2, não sei, é o que eu quero encontrar. Volume 2, 170 centímetros cúbicos. O que a gente já pode intuitivamente ver aqui é que, como pressão vezes o volume, se aumenta um, diminui o outro. Se diminui um, aumenta o outro. Né? Sempre que diminui um, tem que aumentar o outro. Se diminuir esse outro, aumenta esse um. Tá? Então, como é que a gente vai fazer a estratégia? Bom, a gente vai pegar a fórmula lá do Boyle, que é... Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu limpar aqui meu frame. A gente pega... a fórmula é, ó, pressão 1 vezes o volume 1. O que é esse 1? Está indicando que é antes da transformação. É igual a pressão 2 vezes o volume 2, que é depois da transformação. Qual que era a pressão inicial? A gente viu lá, ó. Qual que era a pressão inicial? 730 milímetros. Então, já vamos colocar lá na nossa fórmula. 730 milímetros de Hg. Qual que era o volume? O volume era, inicial, 1.400 centímetros cúbicos. 1.400 centímetros cúbicos. Igual. Qual que é a pressão 2? Eu não sei qual que é a pressão 2. Ó, e a pressão a gente está usando em milímetros de Hg. Só para a gente ver o que vai sobrar depois, né? A unidade vai ser essa aqui. Qual que é o volume final daí que ele falou? O volume final, ó, 170 centímetros. 70. Então, eu vou colocar aqui, ó, 170 centímetros cúbicos. O que vai acontecer aqui, ó, Patrícia? O que a gente tem que olhar, ó? A gente tem que isolar o P2, né, que é o que a gente quer encontrar, né? Então, a gente faz assim, ó, 730 Sim. vezes 1.400 dividido por 170. É igual à pressão 2. Então, eu faço essa conta, ó, até posso simplificar aqui para ficar mais fácil, né? E aí, a gente resolve essa conta. Aqui, os de cima e divide por de baixo. Que vai dar o que ele vai encontrar lá, ó. Olha só quanto que deu, ó. 600... Tá com obra aqui, professor. Tranquilo. 6.000, ó, 6.000 milímetros de Hg. Ele botou 6 vezes 10 na terceira, né? É 6.000. Pode chegar a esse valor lá, ó. 6.000 milímetros de Hg. Tá?
Isso então, também a gente viu com a Mariana. É porque acaba que eu estou fazendo essa matéria que eu perdi no primeiro semestre, né? Uhum. Aí tem coisa que eu via lá, mas não entendi. Agora ficou até melhor. É bom, vai complementando, né? Vai complementando, né? Lá na físico-química, né? Entendeu? Então, a lei de Boyle é essa que fala que quando eu tenho uma pressão vezes o volume no estado inicial, vai ser igual a pressão vezes o volume depois da transformação, tá? Essa é a primeira lei. Vamos adiante. Nós temos mais umas 3 aqui para a gente finalizar. Bom, opa, desculpa. Eu cliquei na... Não é isso que eu quero. Efeito da temperatura sobre o volume de um gás, lei de Charles. Agora é exatamente a lei de Charles. Agora é a temperatura com o volume. O que vai se manter constante? Vai se manter constante a pressão. A pressão vai ser igual. Então, olha só que um experimento aqui, ó. Quem começou com isso foi o Charles, né? Por causa dos experimentos do Kelvin. O Kelvin descobriu que o zero absoluto de temperatura seria menos 273,15 graus Celsius. Então, daí, em homenagem ao de Kelvin, né, eles criaram uma escala chamada Kelvin de temperatura, que vai ter a temperatura de 0 graus Celsius igual a 273 Kelvin, tá? Aqui, nessa figura aqui, ó, até é interessante, deixa eu aumentar um pouquinho mais, para a gente poder... Olha só o experimento, ele pegou nitrogênio líquido, a temperatura do nitrogênio líquido é 77 Kelvin, isso quer dizer que é menos 200 graus Celsius, e colocou depois um balão, ó, um balão cheio aqui, tá vendo? Ó? Colocou dentro desse recipiente que pegou essa temperatura. Olha o que aconteceu com o balão. Murchou completamente, né? Por que isso? Nossa. O que vai acontecer com a temperatura? Contraiu? Hã? Contraiu os gases, é isso? Contraiu, exatamente. Ele tirou toda a cinética, ele tirou toda a energia, roubou essa energia e os gases as moléculas foram se juntando cada vez mais. E por isso que o balão, ó, murchou. Como é que é? Como é que é? Agora me fugiu o nome. Como é que é quando... Ai, gente. É que a tendência é sempre ficar bagunçado, digamos assim, mas tem um outro nome. Essa aí é entropia. Isso é entropia. A entropia é você ter um caos, tender a ter uma desorganização. E quando você baixa a temperatura, a tendência é organizar, mais ainda. Entendeu? Isso. Maior temperatura, maior entropia, é isso? Isso, exatamente. Assim. Então, olha só, pela lei de Charles, o que a gente observa? Aqui, a gente observa que quanto menor a temperatura, a tendência de chegar ao zero absoluto, as moléculas tenderem a ter um mesmo volume. Tá? Tender, tá? Mas a gente vê que no mundo real não acontece isso, tá? Então, qual que é a teoria do Charles? Que a lei do Charles, né? É que quando a gente tem pressão constante, aí a gente vai chamar de transformação isobárica, porque a iso é igual, baros é pressão. A outra transformação era a temperatura, aí a gente chama de isotérmica, transformação com uma mesma temperatura. Essa aqui é isobárica, transformação com pressão constante. Então, ele verificou o seguinte, ó, que o volume ele é inversamente proporcional à temperatura. Entendeu? Por isso que é representado assim, volume sobre temperatura, tá? Essa é a proporcionalidade, então. Então, a regra é volume antes da transformação dividido pela temperatura antes da transformação vai ser igual ao volume depois da transformação dividido
pela temperatura depois da transformação. E aqui nós temos esse exemplo 3 que vai mostrar isso, ó. O exemplo aqui, ó, uma amostra de CO2 contida em uma seringa tem um volume de 25 mililitros a 20 graus Celsius. Qual é o volume final do gás, né, se você mantiver a seringa na mão para elevar a temperatura a 37 graus Celsius, mantendo, lógico, a pressão constante. Um detalhe muito importante aqui. Quando a gente fala em temperatura, a gente não pode esquecer que a temperatura em Kelvin, ela é a temperatura em graus Celsius mais 273. E quando eu vou falar em lei dos gases, eu tenho que chamar sempre para temperatura em Kelvin. A Kelvin não tem grau, tá? É só temperatura em Kelvin, tá? Então, o que ele falou ali no nosso exemplo ali, ó? 20 graus, 37 graus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente, ó, converter o 20 graus para Kelvin. Como é que eu faço isso? Somando 273. Então, vai dar uma temperatura, né? A temperatura vai ser igual ao 20 mais 273, que vai dar 298 Kelvin. O 37 e o 37 graus. Vamos lá, 37 graus, a mesma coisa, ó. 37 graus Celsius para mais 273. Então vai ser mais exatamente, ó, 37 mais 273, que vai me dar 310 Kelvin. Certo? Então, ó, eu já tenho essas temperaturas aqui, não posso usar em graus Celsius, porque dá diferença, e muita diferença, tá? Aí fica errado. O volume também tem que... O volume também, se não, o volume não... vai ter que converter. Vai ser mililitros? Não, a gente pode trabalhar com aqueles centímetros lá, com aqueles milímetros, tá? Vamos lá, vamos ver o que diz. O volume inicial era 25 mililitros. O volume final vai ficar em mililitros. Então, vamos lá. Sim. Eu vou deixar aqui para a gente usar. Ele falou que o volume inicial era igual a 25 mililitros. Bom, a temperatura inicial, a gente viu que era 298 Kelvin. Bom, e a temperatura, ele quer saber qual é o volume final, qual é o volume que vai ficar se a temperatura final agora for igual a 310 Kelvin. Eu não posso partir para calcular, né, sem a fórmula, né? A fórmula qual que é, ó? O volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Então, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar, o volume inicial é 25 sobre 298. Igual, o volume 2 que eu não sei qual é. A temperatura passou a 310 Kelvin. Então, vou isolar, então está dividindo, passa multiplicando, daí eu vou resolver. Então, o volume final vai ser igual a 310 vezes 25, dividido por 298. Isso vai dar quanto? Vamos ver quanto que ele achou lá, ó. Ele fez as conversões, ó, como a gente fez, ó, né? Como a gente fez. E ele chegou a 26,4 ml. Então, a gente escreve lá 26,4 ml. Por quê? Porque o volume inicial era em ml. Então, eu continuo com ml. Veja bem, ele está usando 273,15, mas a gente pode arredondar para 273 só, tá? Quando a gente faz aquela conversão de temperatura. Tá certo? Então, é isso que a gente tem que observar na lei de Charles, né?
Vamos voltar lá. Agora, e quando a gente mantém o volume constante? Quem que nós vamos relacionar? Que daí é a equação da lei de Boole-Chaves, né? Quando é o volume constante, a gente diz que é isocórico, que é o volume. Aí, o que vai acontecer? É a mesma coisa, pressão sobre temperatura. Bom, e a equação geral? A equação geral do gás é pressão vezes volume sobre temperatura, tá? Aqui, inclusive, que é a lei geral dos gases, tá? Ele coloca aqui. Bom, mas tem que tomar cuidado. Quando ele fala lei geral dos gases, você tem que manter constante o quê? A mesma massa, ou o mesmo número de mols desse gás, para que aconteça a lei geral dos gases, tá? E, por último, eu peço que você veja daí o exemplo que ele deu ali, né? Por último, não, mas a gente tem aqui a lei de Avogadro. O Avogadro foi um cientista que ele descobriu que a mesma temperatura e ao mesmo volume, pressão e temperatura, a mesma pressão e temperatura, nós vamos ter, podemos ter qualquer gás, tá? Qualquer gás. Com a mesma quantidade, eles vão ocupar o mesmo número o mesmo volume. Então, o que a gente chama de número de mol, o mesmo número de mol, a mesma temperatura e pressão ocupa o mesmo volume. E aí, aqui ele está mostrando isso, ó. Se eu pegar no gás, no cilindro, que tem uma pressão, né? Se eu diminuir a pressão, né? Se eu diminuir o volume, ó, vai diminuir o volume, se eu diminuir a pressão. Se eu aumentar a pressão, a tendência é aumentar esse volume ocupado, tá? É isso que ele mostra aqui nessa experiência. Então, o que ele viu? Que o mesmo volume, ele é proporcional ao quê? A uma constante, que ele chama de R, vezes a temperatura sobre a pressão. Só que eu tenho que ter o mesmo número de moléculas lá dentro. Então, ele falou isso, ó, ele chegou que o volume é igual a uma constante vezes o N. O N é o número de mol número de moléculas que nós vamos ter lá. Por exemplo, aqui, ó, 3 hidrogênios mais N2 vai dar amônia, tudo no estado gasoso. Aqui, ó, eu posso falar em 3 moléculas que reagem com uma molécula de nitrogênio, que formam 2 moléculas de amônia. Agora, quando eu falo em mol, eu estou falando no número de moléculas. Um mol equivale a 6 vezes 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Então, para não trabalhar com esse número muito grande, a gente trabalha com mol. Então, 3 mols de gás hidrogênio reagem com 1 mol de gás nitrogênio e formam 2 mols de amônia. E eu posso trabalhar com o volume, porque quando eu tenho um número, a mesma pressão, a mesma temperatura, o volume é o mesmo. Então, 3 volumes do gás hidrogênio reagem com 1 volume do gás nitrogênio para formar 2 volumes de amônia. Tá? Então, isso que ele está explicando aqui. Esse Avogadro, ele foi muito importante, e ele, vejam só, na época dele, século XVII, ele conseguiu fazer essa relação e chegar a um número matemático só através de cálculo. Não como hoje, que a gente chega precisa de equipamentos. Ele fez só tudo pela observação, pelas medições dele. E vejam só, o número de Avogadro, desculpe, o número que ele calculou... Está bebendo água, professor? Pois é, só um pouquinho. A gente vai se empolgando, daí, né, seca a garganta. Porque
porque a aula é extensa, né? Hoje foi, né? É um aluno só, mas a energia que gasta é como se fosse para 50 alunos. Né? A energia que você gasta é a mesma. Então, que eu me sinto até meio culpada disso. Eu falei, gente... Não tem nada que se sentir culpada, não. Não, senhora. Bom, aí o que acontece? O cálculo dele, para o número que a gente chama agora com o nome dele, né, o número de advogado, ele tinha diferença na quarta casa após a vírgula. Depois, né, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem de medição e tudo mais, viu que a precisão dele foi muito boa só usando o cálculo matemático. Então, veja que como hoje nós somos... Que ano foi isso, professor? Será? Século XVII, se não estou enganado, né? Século XVII. Vejam como nós estamos limitados, né? Por quê? Porque tudo a gente depende de calculadora, a gente depende de instrumentos. E ele conseguiu... Mas pelo lado positivo, a gente conseguiu inventar tudo isso, professor. A gente, assim, né? O ser humano, a internet, essa coisa toda. Olha a aula virtual, que maravilha. Não posso negar que... a gente vai ficando preso. Não posso negar que nós temos avanços. Né? Não posso negar que nós temos avanços, mas eu fico pensando assim, muito dependente. Olha o nível de observação e o nível de entendimento matemático que esse cara tinha para fazer... Só na cabeça, né? Todo o raciocínio dele, não usava nenhum instrumento para apoiar, né? Então, o que a gente tem que observar aqui, que nessa reação, a proporção de 3 volumes para 1 para gerar 2, entendeu? Por que eu estou falando em volumes? Porque 1 mol de qualquer substância no estado de condições normais de temperatura e pressão, ele vai ocupar um volume fixo. Qualquer mol de qualquer gás diferente... Isso é muito louco de imaginar isso, porque cada um tem um tamanho, tem um número de camadas. Porque fala gás, não é só gás móvel. Sim, não, mas tem um tamanho, tem um número de átomos diferentes. Isso. Exatamente. Mas por que isso? Vamos olhar o seguinte. Tem que ver, nós temos a lei de Bohr, a lei de Charles, a lei de Avogadro, né? Que fala que o volume ele é proporcional a um número de moléculas específico. E aí dali surgiu o que a gente chama de equação dos gases ideais, que é PV igual a nRT. Isso aqui eu acho que você já até ouviu falar, né? Tem até musiquinha, por você nunca rezei tanto, que é só para mim. Não, musiquinha não ouvi. Agora, olha só, olha o volume. Indiferente. Tem até outras futebolísticas, né? Tem outras. Indiferente do tipo de gás, do tamanho do gás, do tamanho da molécula, da massa dele, qualquer gás que tiver, se eu tiver 1 mol desse gás, de qualquer gás, vai ocupar nas condições normais de temperatura e pressão 22,4 litros. Independente, mas tem que estar na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, 25 graus Celsius e 1 atm, tá? Nessas condições ele ocupa esse volume. Aí fica fácil de a gente calcular qualquer relação do gás. Vejam só, então, PVNRT. Oi? 22 graus Celsius. Tem 0 grau. Um exemplo, para aplicar, né, a equação da lei dos gases ideais num sistema real, nós devemos calcular a constante dos gases. O que é a constante dos gases? O R. Deixa eu voltar lá. Aqui nossa lousa. Vamos. P, V é igual N, R, T. T. P, pressão. Isso. Volume. A pressão deve ser em milímetros de Hg ou atm. Volume. Litros. Número de cúbicos. Número de mol. O volume, aqui, a pressão em atm ou milímetros de Hg. Ou Pascal, né?
mas geralmente é nesses dois aqui. O volume você pode ter em litros, você geralmente trabalha com litros, tá? Sim. Ou você pode ter em metros cúbicos, mas geralmente a gente trabalha com litros. Mol. O T, temperatura. Kelvin. Pode ser em Celsius também. Não, em Kelvin. Temperatura tem que ser em Kelvin. Se aparecer em Celsius, tem que converter para o Kelvin. E esse R? Esse R a gente chama de constante, não muda. É a constante universal dos gases. Aí tem que tomar cuidado, por quê? Porque ela vai mudar se a pressão tiver em atm, é um valor, se ela tiver em milímetros de Hg, vai ser outro valor, tá? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá certo? Vamos voltar lá, então. O que ele está mostrando lá? Como é que ele calculou a constante universal dos gases? O que ele pegou? 0 graus Celsius, o volume 22,414 e a pressão 1 atm. Tá? Aqui, ó, condições, que ele chamou aqui, ó, condição de pressão, temperatura padrão. Padrão usa 0 graus Celsius. Condições normais de temperatura e pressão, aí usa outra. Então, o que ele aconteceu? Ó, o R, ele isolou da fórmula, né? Ó, lembra que era PV igual a NRT? O NRT, né? O NT que estava do lado dele passou dividindo a pressão e o volume. 1 atm, o volume, 1 mol e o 273,15 Kelvin. E aí ele chegou a um valor, ó, 0,082057 litros vezes atm por Kelvin mol. Essa é a constante universal dos gases para ATM. Para ATM. Se a gente mudar de ATM para milímetros de Hg, muda. Que muda? Vamos lá para a nossa lousa. Deixa eu limpar aqui. Olha só, a gente está calculando o R, certo? R é igual a pressão vezes o volume dividido por NT, certo? Sim. Não podemos esquecer, a pressão agora ó, é 1 atm, 760 milímetros de Hg, porque agora a gente está usando milímetros de Hg, para a gente ver qual é a diferença. Vezes o volume, 20... Opa, esqueci o volume. 22,414, desculpa. 22,414. A é 1 e mol, 273,15. Isso. Bom, então, quando você faz essa divisão, olha o que muda aqui, ó. Né? Deixa eu pegar aqui uma calculadora, que hoje meu cérebro está um pouquinho preguiçoso. Onde que está a calculadora? Está aqui, foi 760. Calculadora. Vamos lá. 760 vezes 22, é vírgula? É mil, né? Vírgula. Não, vírgula, é vírgula. 760 vezes 22,414 dividido por 7.000 dividido por 273,15 igual, olha lá, ó, 62,363. 363. Então, vamos... Então, isso aqui, ó, o R, vou botar assim, ó, em milímetros de Hg, é igual a 62,363 o quê? Opa. 363 o quê? Milímetros de Hg vezes litro sobre Kelvin mol. vezes mol. Isso. Entendeu? Da onde que veio? Então tem que cuidar, porque quando for ATM, ele vale 0,82, né? ATM litro
por Kelvin mol Kelvin, né? Então, é daí que veio justamente esse R. E esse R não muda, tá? E aqui ele dá um exemplo para você poder calcular isso, né? Aqui o exemplo que ele deu, ó, veja só, o hexafluoreto de enxofre, o SF6, é um gás incolor e inodoro. Devido à sua reatividade muito fraca, ele é utilizado como isolante em equipamentos eletrônicos. Calcule a pressão em ATM exercida por 1,82 mol do gás em um recipiente de aço de volume igual a 5,43 a 69,5 graus Celsius. Ó, tá em graus Celsius. O que deve fazer? Converter para Kelvin. Kelvin. Ó, é o que ele fez aqui. É o que ele fez aqui, ó. 69,5 mais 273. Isso. Ele usou o mol, ó, o N, o R aqui é constante, lembra que a gente viu ali? Que... Isso, 0,082. Dividido por quem? Pelo volume. Aí ele achou a pressão. Olha a pressão que vai estar lá dentro daquele equipamento, ó, 9,42 atm. Por quê, ó? ATM é a nossa pressãozinha aqui, que a gente vive. Um ATM é a nossa pressão, exatamente. Então, ele está sob pressão, né? Porque é maior que a atmosférica, né? Então, ó, o que ele fez aqui, ó? Litro corta com litro, Kelvin corta com Kelvin, mol corta com mol, porque está dividindo aqui por mol. Então, vai sobrar somente o ATM da pressão. Entendeu? Então, é isso que eu peço a você, cuide com as fórmulas, tá? Então, é isso. Quando a gente fala em estudo dos gases, é isso. Por que ele é tão importante? Porque nós temos uma infinidade de aplicações no nosso dia a dia. A gente nem percebe. O botijão de gás que eu falei para ti, né? Ele vem pressurizado. Tanto que quando você, para ficar líquido ali, quando você conecta no seu fogão, ele despressuriza porque ele vai começar a liberar o gás para acompanhar a atmosfera, a pressão atmosférica, daí ele vira gás, e aí depois ele chegando na boca do fogão na forma de gás. E aí a gente queima ele, né? Então, a gente tem uma infinidade de aplicações. Na TV, desculpe, TV. Na geladeira também tem um gás. E aquele que antigamente, quando a gente ia limpar o congelador, a gente furava ele. Por quê? Porque não devia limpar com faca ali, né? Mas por quê? Porque daí o gás ali dentro da geladeira, ele tem um compressor. Sim. Quando o gás volta, ele comprime esse gás, então ele está com uma pressão muito alta. Quando ele chega lá no congelador, o volume aumenta de repente. É o efeito Joule-Thomson. Quando aumenta de repente, a temperatura cai. E aí vai roubar o quê? Vai roubar a temperatura que está dentro do congelador, né? Vai tirar o calor que está dentro do congelador. E por isso que a temperatura baixa e a gente consegue guardar os nossos alimentos. Gente, que loucura. Como é que é? É o efeito Joule-Thomson. Ele está dilatado e, de repente, ele é contraído, é isso? Não. Ele está comprimido, porque tem o compressor lá atrás, né? O compressor comprime e ele vai pela tubulação comprimida, e quando ele chega lá no congelador, lá onde que você lembra que fura lá, né? Tem um volume... Antigamente. Tem um volume grande ali. Então, quando ele chega ali, expande rapidamente o volume. E aí, o gás, quando faz isso, rouba muito calor. Rouba calor da onde? Da parte... entendi. E aí congela. Gente, é o princípio de máquina térmica. O ar-condicionado, não. O ar-condicionado é a mesma coisa, então. É a mesma coisa. O ar-condicionado, ele faz um princípio muito parecido. Só que é o seguinte, ele rouba a umidade do ar, ele puxa o ar, tá? Ele puxa o ar, tira a umidade, e por consequência, quando ele tira a umidade, ele tira calor também, e joga o ar frio para dentro. Entendeu? É diferente. Alguns ar-condicionados podem fazer o contrário, né? Pode aumentar a temperatura. Ele tira aquele ar que está com uma temperatura e jogar ele quente. Porque depende Isso aí é física também, vai depender do movimento. Também, é o princípio de máquina térmica, igual da geladeira. Só que a da geladeira usa o efeito Joule-Thomson. No ar-condicionado é um pouquinho diferente.
Tá? Mas vejam, Fantástico. Está trabalhando com gás. Por isso que é tão importante a gente entender, por exemplo, esses efeitos. Já sentiu que quando está muito quente, né? Quando está muito quente, o ar está muito quente, sente diferente, né? De repente, quando entra uma frente fria e bate com esse ar quente, o vapor de água se condensa na chuva, né? Pelas diferenças de pressão. E aí, quando fica mais frio, parece que fica mais pesado o ar e tudo mais, justamente por causa das diferenças de pressão, que provocam o que a gente chama de chuva, né? Professor. Bom, os exemplos, refaça os exemplos, tá? Da nossa aula. Vou ficando por aqui. Deixa eu voltar ali para a nossa... Deixa eu desativar aqui, que eu acabei ativando. Peço a você que leia, tá, todo o material dos estudos dos gases. Aqui eu coloquei os capítulos, né, que você vai poder achar lá do estudo dos gases no Cotes, no Chang, né? E aqui nós temos o estudo dos gases, é um questionário, tá? Vou te mostrar aqui, ó. É um questionário de 7 questões, tá? São 7 questõezinhas objetivas, tá? Algumas têm peso 2, outras têm peso 1, tá? Que vai fechar os 10 pontos dessa unidade curricular. Tá quase acabando, Patrícia. Falta só mais a aula de sexta-feira. Pena, professor. Hã? Eu tô assim, meio dividida. Porque deve ser muito interessante a questão da aula prática também, né? Sim, sim, sim. Mas também acho que no momento é até bom eu ficar aqui, porque eu tenho que dar muita atenção. Eu te falei, tem meu pai, né, que está com 97, está indo, eu ainda vou muita gente fora. Ele gosta muito de mim, dos meus filhos. Então, de repente, eu estava pensando em trancar para continuar quando voltasse. Não, vai fazendo, né? Faz outra, né? Não, sim, vai fazendo enquanto tiver a distância, vai fazendo a distância, vai vendo o que vai, vamos dizer assim, matando essas disciplinas, aquelas que tem em prática depois, quando voltar, vai ser reagendado. Primeiro vai ser aquelas pessoas que estão no final do curso. Então vai demorar um pouco, vai ter ainda, nós vamos ainda. A gente nem sabe, né? Uma coisa de doido. Com aula ANP ainda há muito tempo, tá? Então, vai fazendo e depois esse aí vai sendo resolvido, tá? Está sendo um bom tempo ainda, Patrícia. Eu acho que nós vamos até o final do ano ainda, né, sem aula presencial. Do jeito que está a vacinação, né, que não sai, né, não anda, né? Aqui vai rapidinho agora. Eu vacino agora final de junho aqui no Rio. Você vai se vacinar? Eu tô com 51, se não me falha a memória. Não, porque chega um ponto que você começa a esquecer, confundir, né? Né? Já vai tirando uns anos, né? Isso, outro dia. Foi que eu tô fazendo aula de inglês aqui, né? Eu fiz inglês uma época e parei. Eu até fiz uma colinha, né? Nervosa, eu tenho meio transtorno de ansiedade. Aí tinha que falar a idade, aí eu falei à minha filha, mãe, você tá mentindo. Eu falei, não, minha filha, você falou 41, depois eu escrevi assim. Mas é porque eu errei no inglês. Mas então tá bom, eu vou parar aqui o nosso... Tu tem alguma dúvida, Patrícia? Assim, a princípio tem que a matéria primeiro dar uma sentada, né? Para a gente poder... Mas essas fórmulas eu já tinha visto com a Mariana, de física. Então, assim que tu tiver... Então já não é estranho para mim. Vai fazendo a tarefa, e se tu sentir dificuldade, chama lá no grupo, lá do WhatsApp, Não daí tem eu coragem, não, professor. Acho que deve ser muita coisa. Da outro dia estava vendo o seu vídeo convocando coisa de exército, né? Chamando o pessoal para o curso de viticultura. Aí eu falei, gente, o meu professor é coordenador do curso. Sou.
Sou coordenador do curso de viticultura, né? É. Não, mas eu tenho vontade de fazer. Eu tenho as minhas atividades de aula, eu tenho hora para isso. Então, se você tiver dificuldade, você me chama lá no nosso grupo da unidade curricular e a gente tira dúvida. Não, mas por enquanto, assim... Tá indo, né, Patrícia? Eu imaginei que fosse ser muito mais difícil, viu? Você lembra no começo que eu estava desesperada? Mas é por quê? Porque você já foi direto para a química analítica, né? Se você tivesse feito essa primeiro, a química analítica eu ia tirar de letra também. Entendeu? Mas o bom que você já fez também, né? Só vai faltar a parte prática, você vai ver. Depois, na parte prática, você vai tirar de letra. Deve ser divertido.